Então, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto, a gente vai falar agora sobre a crise do ciclo do açúcar, né? Essa crise, ela começa, na verdade, lá na Europa, quando ocorre a União Ibérica. A União Ibérica é essa, né, que vai da segunda metade do final do século XVI até a primeira metade do século XVII. A União Ibérica é essa que foi o seguinte: o rei de Portugal, Dom Sebastião, né, muito jovem, com apenas 24 anos, se eu não me engano, vem a falecer sem deixar herdeiros, né? Muito novo, envolvido em guerras, vem a falecer, e como não tinha herdeiro direto, como não tinha filhos e como não tinha irmãos, o trono caiu no colo do seu tio, Dom Henrique, que era cardeal da Igreja Católica e já tinha uma certa idade, né? Já era um senhor. E outra coisa, cardeal da Igreja Católica também não poderia ter filhos. Por já ser um idoso, vai governar por poucos meses e vai morrer. E aí que começa o problema, né? Dom Henrique, por ser da igreja, não tinha filhos, mas tinha vários sobrinhos netos. E um desses sobrinhos netos foi Felipe II. Felipe II, que era rei da Espanha. Então, o que Felipe II vai fazer? Usando da sua força militar, usando do seu poder militar, já que ele era rei da Espanha, ele vai tomar também o poder de Portugal, unindo, né, toda a Península Ibérica. Filipe II agora vira rei da Espanha e ao mesmo tempo rei de Portugal, criando aí a União Ibérica, que vai até 1640. Mas o que isso tem a ver, Sebelo? Um problema lá na Península Ibérica, na Europa, com a crise do açúcar aqui no Brasil. O problema era o seguinte: eu disse na aula anterior, na verdade nas aulas anteriores, que o principal consumidor do açúcar brasileiro, o principal consumidor do açúcar produzido aqui no Brasil eram os holandeses. E é aí que entra o problema da União Ibérica. Filipe II, como rei da Espanha, ele não tinha uma boa relação com os holandeses. Inclusive, já tendo entrado em guerra algumas vezes contra a Holanda. Espanha e Holanda já tinham guerreado em alguns momentos. Então, qual foi a determinação de Filipe II? Filipe II suspende a venda do açúcar brasileiro para os holandeses. A questão é, muitos holandeses, muitos banqueiros holandeses, eles tinham negócios com a produção de açúcar no Brasil, principalmente em Pernambuco. Muitos banqueiros holandeses financiaram a produção do açúcar aqui no Brasil. Então, os holandeses não vão concordar com isso. Os holandeses não vão gostar nem um pouco dessa suspensão da venda do açúcar brasileiro para eles. E aí, o que eles vão fazer? Invadir o Nordeste brasileiro. O primeiro local que eles invadem, que eles tentam invadir, é Salvador, na Bahia. Mas são expulsos de lá pelos fazendeiros, né, e pelas tropas portuguesas. Pouco tempo depois, eles invadem Pernambuco. E em Pernambuco, eles acabam sendo bem aceitos pelos fazendeiros pernambucanos pelo seguinte motivo: eles vão até Pernambuco levando grana, levando dinheiro, e levando também esse cara aqui, o Conde Maurício de Nassau. O Conde Maurício de Nassau, quando ele chega em Pernambuco, ele começa a liberar crédito, podemos dizer assim, para os fazendeiros, né, para os senhores de engenho, ampliarem os seus engenhos. Ele faz uma modernização na cultura de Pernambuco, principalmente na cidade de Recife e na cidade de Olinda, de maneira muito interessante. Cria museu, cria teatros, manda abrir ruas, enfim. A chegada do Conde de Maurício de Nassau até Pernambuco foi excelente para os pernambucanos, tanto para os fazendeiros que conseguiram grana, e começou a emprestar muito dinheiro para esses caras ampliarem seus negócios, ampliarem seus engenhos, e na parte da estrutura das cidades, na cultura, ele desenvolveu bastante Pernambuco. Tá? Então, os pernambucanos acabaram aceitando um pouco mais os holandeses lá, diferentemente dos baianos. E tem uma outra situação. Aí Filipe II concordou? Filipe II, naquele momento, ele estava interessado, né, na América Espanhola, principalmente na América Central, no ouro que ele estava conseguindo lá, ele estava cagando para o açúcar aqui no Brasil. Então ele
estava mais voltado, Filipe II estava mais voltado para a América Espanhola. Então, por isso que os holandeses conseguiram ficar alguns anos na região de Pernambuco, no Nordeste, mais especificamente na região de Pernambuco. A questão é, Conde Maurício de Nassau é chamado de volta para a Holanda. E aí os holandeses começam a mandar para cá outros caras para substituir o conde, e esses outros caras começaram a fazer o seguinte, começaram a cobrar o que Maurício de Nassau tinha emprestado. Começaram a cobrar os fazendeiros, começaram a cobrar os pernambucanos, todo aquele dinheiro que o conde Maurício de Nassau tinha gasto aqui no Brasil. E aí, coincide de, na mesma época, a União Ibérica acabar, o trono português voltar para um rei português, e o que vai acontecer? Os pernambucanos, junto das tropas portuguesas, vão expulsar os holandeses do Brasil. Os holandeses vão concordar com isso? Nem um pouco. Os holandeses vão ficar extremamente insatisfeitos com isso, devido ao dinheiro que eles gastaram no Brasil, devido à importância que o açúcar tinha na economia deles, e aí os holandeses vão resolver produzir o seu próprio açúcar. Os holandeses vão produzir açúcar na região que conhecemos hoje como as Antilhas. Região essa que está aqui, ó. Região essa que está aqui, na América Central. E o que isso afeta o ciclo do açúcar no Brasil, CB? Observe. Das Antilhas até a Europa, era bem mais perto do que do Nordeste para a Europa. Então, pela questão da distância, o açúcar antilhano, o açúcar holandês produzido nas Antilhas, era mais barato. E outra coisa, o açúcar holandês, ele era de melhor qualidade, tá? Ele era de melhor qualidade do que o açúcar português. Então, quando chegava o açúcar português na Europa e quando chegava o açúcar holandês na Europa, o holandês levava vantagem porque o seu açúcar era melhor e mais barato. Então, o europeu, na hora de escolher, eu quero açúcar holandês, é de melhor qualidade, mais barato do que o português. E isso fez com que os portugueses começassem a entrar em crise, a produção de açúcar no Brasil diminuiu drasticamente, a economia açucareira vai cair drasticamente. A sorte da economia portuguesa é que no final do século XVII, aos 45 minutos do século XVII, por volta lá de 1698, os bandeirantes paulistas vão achar ouro em Minas Gerais, no que hoje nós chamamos, começando o ciclo do ouro, que é um assunto para a próxima aula. Então, rapidamente aí hoje a gente falou do ciclo do açúcar, a importância do açúcar, por que ele foi produzido no Brasil, como ele foi produzido, a questão da sua crise, o que ela acarretou, por que ela aconteceu, a questão da escravidão, que não acaba com o fim do ciclo do açúcar, continua no ciclo do ouro, de maneira até mais intensa, depois continua também de forma muito forte no ciclo do café, e a gente encerra a nossa aula de hoje. Daqui a pouco vamos resolver alguns exercícios, algumas questões, mas no próximo encontro vamos falar de ciclo do ouro. Ok? Muito obrigado aí, bons estudos para todos, e lembrando de não sair de casa, não vamos socializar no shopping, não vamos socializar na praia, namorar pelo WhatsApp, não vamos sair para encontrar com o namorado e namorada, porque o negócio está sério mesmo, o negócio está complicado. Eu sei que é difícil às vezes ficar em casa muito tempo, mas é um mal, entre aspas, necessário. A gente está deixando de trabalhar, está deixando de ir para a escola, mas é um momento que a gente tem que controlar mesmo essa pandemia para que ela não se espalhe ainda mais e não cause mais danos como ela já vem causando. Ok? Conto aí com a participação de todos, um abraço, até um próximo encontro.